sério com você. Bate-papo. Tivemos um papo interessante. Boa noite, voltamos com mais um episódio do Papodcast aqui na NTV. Hoje recebendo a advogada a doutora Ana, do agronegócio, seja bem-vinda. E o Rodolfo, jornalista, voltado exclusivamente recentemente para uma revista chamada 100% Agro. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, Dácio. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Dácio. Muito bom conversar com você, reencontrá-lo, né? Muito bom. Exatamente. Foi bom você ter comentado isso, que eu ia começar fazendo uma pergunta para a doutora Ana, mas vou começar contigo porque nós conversamos essa semana no lançamento da revista 100% Agro, lá na Colmeia, e eu quero te perguntar, uma das primeiras perguntas, o que te levou a desenvolver uma revista neste momento do agronegócio, né, se transformando? O agronegócio sempre está em transformação, mas fazer uma revista depois de 9 edições do jornal já realizado, ou seja, a revista é a primeira edição, mas um jornal já na sua 9ª edição. O 100% Agro tem uma preocupação de alcançar o público como um todo. E hoje nós temos alguns dados muito interessantes, por exemplo, da Kantar Ibope, apontando que 84% dos brasileiros acessam a internet. E aí a gente pensa muito em quem está na internet, mas também em quem está fora. E esses meios mais convencionais, mais tradicionais, como os jornais e as revistas impressas, alcançam exatamente esse público que está fora da internet, não é? E ao mesmo tempo a gente tem a preocupação de disponibilizar o jornal e a revista também na internet, porque há uma mesclagem de interesses nesses dois segmentos do público. Muitas vezes quem está ali o tempo todo na internet gosta da mídia tradicional também. Eu acho que um pouco mais adiante vamos até ter oportunidade de detalhar um pouquinho isso. Perfeito. Você acredita que a revista chega até o produtor rural ou chega até a casa dele aqui na cidade e aí ele vai ter acesso a ela? Vou falar primeiro da revista, depois nós vamos falar do jornal. A revista porque é algo mais completo, né? E qual a periodicidade dela? A revista circula a cada 6 meses. Nós lançamos agora a primeira edição. A próxima já está sendo produzida, né? Então a gente não para de trabalhar. E a revista, ela tem uma característica diferente em relação ao jornal. O jornal, ele alcança um público mais eclético, um público que vai desde o trabalhador rural, desde aquele que está lá na fazenda, no dia a dia, até o executivo de grandes empresas que prestam serviços para toda a cadeia do agronegócio. Como o jornal chega até esse trabalhador? Existe uma logística de distribuição. Hoje nós contamos com rádios parceiras. Por exemplo, nós estamos em várias rádios de 10 cidades da região e essas rádios, você sabe como o veículo rádio é importante. Nós dedicamos uma atenção especial também ao rádio. Então, essa parceria com as rádios nos apoia muito na logística de distribuição do jornal. E através de sindicatos e parceiros comerciais, então, de uma forma ou de outra, o produtor rural, o trabalhador rural recebe o nosso jornal. Por exemplo, via Emater, que é outra grande parceira nossa. Perfeito. Um grande parceiro, inclusive do jornal e da revista. Sim. Sindicatos rurais. Perfeito. Sem dúvida. Doutora Ana, desde o início, o seu escritório Santa Oliveira, a sua sócia, acreditou na ideia do 100% Agro. Mas eu vou falar exclusivamente sobre a sua atuação hoje no agronegócio. Qual é a principal demanda da área jurídica hoje? A principal, porque a gente vai falar sobre algumas. A principal demanda do agronegócio hoje, quando se procura uma advogada, um advogado, uma assessoria jurídica. Dácio, eu poderia citar dois principais. Dois principais, Dois perfeito. principais e não só um. O que a gente tem visto é uma evolução muito grande do agro para uma profissionalização, né? Então, as questões legais e os instrumentos saírem um pouco daquela questão só da fala, daquele contrato verbal e passar para situações realmente que sejam regulamentadas. Então, a profissionalização do agro, buscar regulamentar as questões
entender melhor a fundo cada passo que vai ser dado dentro dessa indústria a céu aberto, que é o agronegócio, é uma grande demanda que a gente tem hoje, né? Mudar esse cenário de algo que era extremamente caseiro ali, do produtor em si, com a sua família, sem muita expertise, e passar para uma questão que é mais regulamentada e organizada. Isso tem demandado muito, né? E o outro ponto é a questão do crédito, né? O crédito no agro, como sustentar isso, a concessão do crédito, como cuidar da inadimplência. Então, assim, são as maiores demandas que a gente enfrenta hoje no agronegócio, no meio jurídico. Sendo um pouco mais específico, e eu concordo com você que dentro do agro existe produtores que têm uma quantidade pequena ou grande, né, de área de terra, de área produtiva, e muitas vezes parte dessa área está irregular. Irregular porque ele foi comprando, aquilo foi direito de posse, adquirido com herança. Regulamentar isso é um desafio, mesmo quando esse produtor está vivo, né? Ele quer regulamentar isso. O que você aconselha para aquele produtor que precisa fazer, mas não sabe o caminho, não sabe por onde começar? Como eu vou regularizar essa situação? Quais são os órgãos que são envolvidos para uma regulamentação a fim de passar isso para os seus herdeiros de forma legal e descomplicada, né? Porque receber uma herança onde existe uma série de problemas ambientais ou enfim, uma série de problemas que vai fazer com que aquilo tenha um segundo momento muito difícil após a partilha dessa fazenda ou desse bem. Sim, então, você tocou em um ponto extremamente importante e até aqui daria pra gente falar horas a respeito disso, porque como você bem colocou, envolve, né, várias questões e vários profissionais de diferentes áreas, inclusive, né? Aquele dia, inclusive, lá no lançamento da revista, eu estive com o pessoal do IMA e a gente estava falando justamente da forma com que eles estão mudando a instituição hoje para tentar mostrar para o produtor que eles estão do lado do produtor, que eles querem desburocratizar muitas coisas, justamente para que eles possam caminhar no sentido de regulamentar e de estarem com as questões organizadas. Perfeito. Outro ponto que a gente teria é essa questão do apoio jurídico, né? De fato, precisa de um olhar jurídico de profissionais que entendam, que vão cuidar das questões ambientais, das questões vinculadas à trabalhista, por exemplo, quando a gente tratar também de um médio, de um grande produtor. Então, muitos pontos e em diferentes cenários vão precisar ser olhados e colocados na legalidade, vamos dizer assim. E a primeira dica que eu daria era de fato isso, começar a buscar, né, nos órgãos que estão vinculados, questões ambientais, IMA, INCRA, regulamentação de todas as esferas dentro do agro, para você começar a organizar dentro de casa e culminar até nessa questão que você disse, né? Quando você coloca de passar para os seus filhos. A gente tem esse desenho hoje muito forte da sucessão no agro, né? E existe um papel que a gente fala da questão de governança dentro do agro, que é onde a gente vai desenhar tudo isso. Como esses filhos vão ir para o lugar dos pais, aonde que esses pais vão ser realocados dentro dessa instituição propriedade, né, rural, assim. Então, é um papel grande, é muita coisa a ser feita e eu começaria por um olhar jurídico mesmo, que é onde a gente vai conseguir olhar para todas as irregularidades e apontar o caminho que precisa ser corrigido. Era isso que eu queria te perguntar. Então, você aconselha num primeiro momento, porque você vai falando e é tão confuso, você fala, não, a minha fazenda tem essa questão, primeiro eu tenho que procurar o IBAMA, não, esse aqui é o órgão que você acabou de citar, o IMA, o INCRA. Exato, IMA. Não, essa outra parte eu já preciso fazer um projeto. Se esse produtor procurar o seu escritório hoje, ele vai ter uma orientação inicial, falou, seu Antônio, este é o caminho. Sim. Porque muitas vezes quem vai te procurar ainda é o dono da fazenda, para tentar ver como ele vai resolver isso para os seus sucessores. Existe um produto, né, nos escritórios de advocacia chamados de due diligence, que é onde a gente faz um estudo e emite um parecer sobre as situações de determinadas coisas. Então, se eu quero adquirir uma propriedade rural, eu preciso entender tudo que envolve aquela aquisição. Se ela envolve um passivo, se ela envolve um passivo trabalhista, se ela envolve questões ambientais que estão, né, irregulares. Então,
tanto na aquisição quanto na regulamentação, na organização da casa que já é sua, eu indico a gente começar por esse papel, por realizar uma due diligence no sentido de investigar todos os pontos, identificar os gargalos e começar a trabalhar em cada um deles para que a gente possa solucionar todos de uma forma geral. E aí sim encaminhar esse cliente para uma solução. Exatamente. Perfeito. Você está vendo, Rodolfo, que você tem muito conteúdo para falar na sua revista, no seu jornal, né? Muito. A gente está falando só da área jurídica aqui, dá uma revista só desse assunto. É verdade. Hoje, como você está buscando o conhecimento técnico? Você é jornalista, né? Convive no agro já há alguns anos, conversei isso com você. Sim. Mas concorda que o agro muda todo o tempo e eu posso ter um especialista para tratar apenas de uma área da produção agrícola? Como que você está buscando esses parceiros? Qual é o órgão? Qual é o profissional ou os profissionais, aonde eles estão, para te auxiliar no conteúdo dessas matérias? A estrutura do 100% Agro, ela é enxuta e bastante funcional. Então nós temos o Rodolfo, que é jornalista, nós temos 5 analistas que são convidados e cada qual especialista em sua área específica. Então nós temos... Do agro, todos ligados ao agro. Todas as pessoas são 100% agro. Perfeito. E o que acontece? É um analista de ciência no agronegócio, professor, mestre, doutor, PhD. Ele fala de ciência no agro, é professor titular da Universidade Federal de Alfenas, está com 100% agro desde o início. Pode falar pra gente quem é? Professor Hélio Lemes Costa Júnior. Perfeito. A segunda, que eu colocaria até em primeiro lugar, porque está desde a origem... Não trata com primeiro e segundo não, que eles vão assistir, entendeu? Vamos colocar parceiros... Não, mas pela ordem de citação, eu deveria ter citado então primeiro. Ótimo. É a doutora Pauliane Oliveira, que entende muito de mercado, né? Então ela fala de gestão e mercados e, obviamente, isso a banca também o direito. Então a Pauliane, que é sócia do 100% Agro, ela está conosco desde o início e ela então cuida de mercado e gestão e dessas questões legais. Nós temos a engenheira florestal Milena Caramori, que é professora, mestre. Ela fala de saneamento e recursos hídricos. Gilson Pereira, que é agrônomo, professor, ele é coordenador das pós-graduações em café. Eu acho que ele estava até lá no evento no dia, né? Gilson não. Estava não? Não, ele então eu estou confundindo. Está bem, geograficamente ele está distante, mas muito presente no 100% Agro. Perfeito. Ele pertence à estrutura do Reagro. E nós temos também, eu falei do Gilson, da Pauliane, do Hélio Lemes Costa Júnior, da Milena Caramori, e nós temos o Rodolfo de Souza, que fala de comunicação e marketing no agronegócio. Além dessas 5 pessoas, nós temos a nossa conselheira, que é a Lucimar Silva. A Lucimar entende muito de café, uma das autoridades no tema aqui na nossa região. Precisava ter essa profissional, já que a nossa região é destaque. E ela é a embaixadora do café do Cerrado Mineiro. Nós temos ainda uma profissional de alta experiência no marketing, principalmente no marketing digital, que é a Paula Rabelo, está na nossa estrutura também, e uma série de outros profissionais que agregam valor ao que a gente entrega para o produtor rural. Perfeito. Pauliane, eu estou falando da Pauliane, a sócia da Ana aqui, já falando, mas eu estou colocando aí porque eu ia já tocar no assunto dela. A Pauliane é voltada, é sua sócia lá no escritório, e a área dela, como o Rodolfo comentou, é voltada para a gestão. Além da parte jurídica, que a gente vai voltar nela, o seu escritório também desenvolve esse trabalho de assessoria para produtores que querem ter acesso ao crédito. Me fale sobre como funciona esse trabalho, doutora. Então, nós temos em conjunto com alguns parceiros, né, esse trabalho desenvolvido no sentido de buscar captação de recursos e fomentar o crédito e a produção vinculada, né, à necessidade desse crédito privado, e também no que diz respeito à regulamentação de inadimplência. Produtores rurais que se encontram inadimplentes, nós temos também uma gestão para essa inadimplência. Então nós atuamos nessas duas pontas, tanto em buscar capital para que eles consigam, né, gerir aí as suas produções e continuarem em atividade. Tanto a gente consegue auxiliá-los no sentido de questões de endividamento, onde a gente busca fazer uma gestão
tanto administrativa quanto judicial, para que eles possam sair desse cenário de uma forma mais tranquila. Quando você fala sair desse cenário, inclui renegociar aquela Exatamente. dívida que ele possa ter com uma instituição financeira ou com o governo. É isso? Isso. A gente sabe, né, que a maioria do crédito no agro hoje no Brasil, ele não é mais financiado pelo governo, né? Ele é financiado pelas instituições privadas, ele é financiado pela própria revenda que está ali do lado dele. Então, essa gestão inclui tudo isso. Tanto o financiamento que vem, né, o subsidiado, que vem do governo, quanto os financiamentos privados que ele consegue através de uma cooperativa, através de uma revenda agrícola. Então, a gente faz todo esse cenário aí. A busca dessa assessoria é tentar trazer para o produtor uma melhor solução para uma negociação, seja ela pequena, média ou grande. Eu estou falando que existem dívidas que, né, quase impagáveis. Sim. E outras, né, de fácil solução. Então, a assessoria cobre todo esse cenário. Exatamente. A assessoria vai fazer um acompanhamento e uma gestão financeira diretamente ligada a esses credores, né? No caso de um produtor rural que se encontra em endividamento. Essa assessoria, ela vai fazer esse acompanhamento e essa gestão com esses credores, sejam eles uma instituição financeira, seja ele uma cooperativa de crédito, uma cooperativa ai, como que é o termo? Eu me perco às vezes. Uma revenda, uma cooperativa de serviços, e a gente vai fazer toda essa gestão no sentido de organizar esses pontos extrajudicial, de uma forma administrativa, e também no judicial, Perfeito. que é um acompanhamento das ações que já estão em trâmite. Porque, normalmente, quando o produtor ele se encontra em uma situação de endividamento, alguns créditos já foram ajuizados, né? Já existem algumas ações movimentando no judiciário contra esse produtor rural. Então, a gente faz esse acompanhamento nos dois cenários. Perfeito. Nós tivemos na cobertura, Rodolfo, do evento 100% Agro, e conversamos com alguns convidados que estavam lá, a casa estava cheia, e fizemos uma entrevista com a Cíntia Moraes. Ela é uma empresária do agro, vocês estão dentro do Espaço Colmeia. Sim. E eu gostaria de chamar a entrevista que nós fizemos com ela. Pode soltar, por favor. Cíntia, boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, parabenizá-la pelo evento, sempre fomentando o agronegócio na nossa região. Mas eu vou fazer uma pergunta que você está envolvida diretamente. A força da mulher no agronegócio. A sua empresa, as suas irmãs, aquilo que vocês idealizaram desde o início, e vejo que vocês estão transformando isso, parte da nova geração, não só da força do empresariado, mas também do agronegócio e até mesmo da política na nossa região. Como você vê essa força da mulher no agronegócio? Primeiro, contar as histórias dessas mulheres, acho que a gente já dá uma grande visibilidade a elas, para que primeiro elas se reconheçam enquanto mulheres que são propulsoras de um setor tão importante, né, dentro do nosso Brasil, e que elas contando essas histórias, elas incentivam ainda mais as mulheres, outras mulheres de outras gerações, a também virem para o agro e fazer um trabalho incrível, da mesma forma ou até melhor do que elas estão fazendo hoje. Perfeito. Você também acredita que essa nova geração consiga fomentar uma outra geração, seus filhos, seus netos, a enxergar o agro com toda a importância que ela tem, e agora sim em outras plataformas, porque até então a gente conseguia falar sobre o agro na comunicação através da televisão e do rádio. Você acredita que as redes sociais vão conseguir, isso que vocês estão plantando hoje, levar a força do agronegócio, mesmo quando este agronegócio passa por momentos delicados, como estamos passando na indústria leiteira, por exemplo? Com certeza. Dentro das mídias, né, é uma forma da gente escalar cada vez mais a informação sobre o agro. Então, assim, a gente, dentro do Brasil, nós temos inúmeros influenciadores digitais do agro, especializados, que levam informação, que comunicam bem o agro, que falam a verdade sobre o agro e não ficam aí polemizando, né, colocando palavras ou coisas erradas que não são reais, né?
Então, essas pessoas a gente tem que exaltar ainda mais o trabalho delas, porque é assim que a gente vai falar sobre a realidade do agro dentro do nosso Brasil, que tem pontos positivos e tem pontos negativos, mas a gente tem que falar. Perfeito. Aproveitando esse ponto que a gente está falando, ponto positivo e ponto negativo, você acredita que esses pontos que são negativos, ou seja, a dificuldade que o produtor rural ou o produtor agrícola como um todo passa, você acredita que a informação vai fazer com que ele perceba que em algum momento ele tenha que sair daquela zona de conforto, encontrar uma nova informação, uma nova tecnologia, uma nova forma de fomentar o negócio dele, mesmo passando por uma dificuldade? E aí a gente fala sobre várias áreas da produção agrícola como um todo. Certamente, a informação é importantíssimo, né? Sem informação a gente não consegue inovar, fazer algo diferente. Então a gente tem que estar sempre de olho bem aberto, de olhos bem abertos ao que há de mais novo, ao que existe de informações importantes e relevantes para a gente fazer transformação dentro do nosso negócio. Então, importantíssimo os agentes do agro estarem com esse radar sempre ligado para nova informação, para que ele possa ali se automotivar a fazer algo diferente, algo novo. Perfeito. Você acredita que o que começou em Patos de Minas há 40 anos, esses empreendedores que fez o agronegócio acontecer, a nossa região ser referência para o país, né, no agronegócio, essa nova geração pega o exemplo dos pais, e você é exemplo disso, suas irmãs, pega o exemplo dos pais e levam aquilo que de melhor eles trouxeram e conseguem levar isso além? Com certeza. Eu digo que é até muito mais de 40 anos, viu, que a gente começou, que eles começaram esse trabalho incrível de realmente desbravar, essa é a palavra, para que a gente chegasse nesse momento agora e pudesse transformar com a bagagem que eles trouxeram para a gente, usar essa bagagem para a gente inovar para frente, né? Pensar sempre no futuro. Mas eles trouxeram muita experiência. Hoje mesmo eu recebi um grande produtor de café aqui no Colmeia e ele estava me contando as histórias dele, ele me dizendo, ele tem 50 anos de produção de café e eu fiquei encantada com essa história, dizendo que realmente essas histórias nos inspiram para poder continuar fazendo do agro ainda maior do que ele já é. Perfeito. Eu percebo que o agro é feito de histórias e essas histórias são muito bacanas de se ouvir, não é isso? Eu gostaria que você falasse sobre esse espaço aqui voltado para ouvir essas histórias. Sim. Como você idealizou o espaço, né, Colmeia, para fazer esse fomento do agronegócio? Queria que você falasse um pouco sobre esse espaço em si. Tá. O Colmeia, ele surgiu há 2 anos e meio, um projeto sonhado por mim e pela minha irmã Michele. A gente sonhava em trazer muita informação, muito conhecimento para um só espaço, é um espaço físico, mas a gente também faz inúmeros trabalhos fora do espaço físico, no virtual, e também eventos que acabam acontecendo fora dessa estrutura que você está conhecendo aqui agora. O Colmeia, ele promove encontros para que a gente possa discutir o agro de diversas formas. Então a gente tem N temas em discussão. A gente fala sobre governança corporativa dentro de empresas familiares que são rurais, a gente falou de sucessão, a gente falou de finanças, a gente falou de planejamento estratégico dentro do agronegócio, a gente falou de inovação. Então ao longo desses 2 anos e meio, a gente trouxe bastante informação em encontros que são encontros mais, vamos dizer, de petit comité, né? Eles são mais restritos, são menores, para que a gente possa ter um ambiente de comunicação informal, que a gente possa falar, exatamente, a gente possa se comunicar muito bem com essas pessoas, né? E a gente possa fazer trocas de ideias, trocas de informação, conhecimento, de experiência. Então, quando uma pessoa, por exemplo, muito experiente vem aqui e conta a sua história, ela vai inspirar outros a também seguir um caminho talvez parecido, mas
que ele seja um farol para aquela pessoa. Então, a gente acredita muito nesse propósito de ter esse ambiente para conectar os agentes do agro, né, as pessoas que estão diretamente ligadas ao agro, seja de qualquer forma. A gente tem advogados, contadores, produtores rurais, agrônomos. O agro é uma indústria, né? Veterinários, a gente tem de tudo. A gente tem de tudo aqui dentro, né? Pessoas que têm interesse, simplesmente por ter interesse pelo agro, simplesmente por amar o agro. Então, a gente recebe todo mundo aqui. Aqui é a casa do agro e tem que ser um espaço democrático mesmo para a gente receber todas as pessoas. Perfeito. Cíntia, quero te agradecer. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Parabéns por promover a mulher no agro. Parabéns por dedicar esse espaço exclusivo para o agro. E você está super convidada a estar com a gente na Conexão Mulheres do Agro, que acontece dia 1º de março. Estarei aqui. Então a gente quer muito que o seu público também venha. Então traga todo mundo para estar com a gente, que vai ser incrível esse evento. Perfeito. Obrigado a todos. Voltamos já já no segundo bloco. Voltamos no segundo bloco aqui pelo Papodcast, hoje entrevistando a doutora Ana Paula, advogada especialista em agronegócio, e o Rodolfo, jornalista do revista e jornal 100% Agro. Eu tenho que ficar frisando porque são dois produtos e já vim falar com você e dou a continuidade nisso. Doutora, no primeiro bloco nós falamos sobre a questão jurídica para o agronegócio. Hoje, a liberação de crédito, eu sei que o seu escritório também faz esse trabalho, como a gente comentou no primeiro bloco, sobre essa questão de busca, assessoria na busca de crédito. Parece que teve uma mudança para que facilitou o acesso ao crédito. Me fale sobre essa mudança. O que o produtor pode se beneficiar com essa mudança? Bom, deixa eu tentar explicar aqui de uma maneira mais leve, até para o produtor entender o poder que ele tem, né, maior hoje em mãos. Com a nova lei do agro, né, com a lei do agro e as novas alterações que nós tivemos, foi possível que novas garantias passassem a ser utilizadas. Então, antigamente a gente via muito a questão da hipoteca. O produtor, ele dava a propriedade dele em garantia hipotecária para uma instituição financeira para ele conseguir o crédito, certo? Perfeito. Então, com a nova lei do agro, existiu a possibilidade de que esse produtor trabalhe essa propriedade rural dele de diferentes formas. Primeiro, veio um ponto aqui que eu gostaria de comentar com vocês, que é a oportunidade do patrimônio rural em afetação. O patrimônio rural em afetação, ele permite que o produtor rural fracione a propriedade dele e dê parte apenas da propriedade para a instituição financeira. De acordo com o crédito que ele está buscando. De acordo com o crédito Perfeito. Que ele está buscando. Então, quando eu falo, ele fraciona a propriedade. Talvez, né, o produtor, a pessoa que está em casa vai pensar, eu vou desmembrar através de matrículas? Não. Eu vou simplesmente organizar que tantos por cento ou tantas hectares vão ser destinadas a tal instituição para garantir aquele determinado crédito e o restante da matrícula vai ficar livre. Diferente da garantia hipotecária, Perfeito. Que era onde você dava a propriedade na integralidade para adquirir qualquer volume de crédito, né? Então, isso já é um ponto muito forte para que o produtor possa trabalhar em diferentes frentes com o mesmo bem, mas fracionando ele para conseguir crédito em lugares distintos. Perfeito. Lembrando que sempre que o produtor dá no caso agora, essa parte fracionada da fazenda em garantia do crédito que ele está buscando com isso um crédito mais barato, não é isso? Dá em garantia, em troca um crédito mais barato? Pode ser que sim. E pode ser que não, depende, né? Na verdade, as instituições hoje, todo mundo que quer conceder um crédito, ele busca garantias, né? Perfeito. Então, isso é apenas uma forma de você sinalizar para o mercado que ele pode investir em você, que se algo der errado, né? Ele você está garantido. Essa questão aí dele conseguir um crédito mais acessível ou não, eu acho que vai muito às vezes, né, vinculado a questões governamentais e de ser um pequeno produtor, um médio, está vinculado à atividade, mas nesse sentido em si. E também da instituição de onde ele está buscando esse crédito, varia também. Exatamente. Doutora, hoje essas instituições têm uma variação muito grande de
custo de juro para adquirir esse crédito de uma instituição para outra, ou todas são mais ou menos integradas e dão ali mais ou menos a mesma quantidade de crédito? O seu trabalho também está em buscar aquela que vai oferecer um crédito mais barato? Não, na verdade, o trabalho desenvolvido pelo Santo Oliveira, ele tem esse serviço, mas a gente desenvolve em parceria com alguém que presta essa consultoria. Okay. Isso, que é um especialista, né, em finanças, é uma pessoa que vem dos bancos e que tem essa expertise para prestar esse trabalho de uma maneira satisfatória, no sentido de buscar as melhores oportunidades. Alguém que vivenciou isso no mercado, né? Perfeito, tem essa prática. Perfeito. Então, eu não saberia muito aí em relação a esses pontos para você. Perfeito, mas a vinculação de um escritório de advocacia com esse parceiro, porque em algum momento ele vai precisar dos advogados, das advogadas no caso, para, né, fazer essa partilha de parte da fazenda, entre outros assuntos que vai envolver a parte jurídica, não é isso? Certamente. Perfeito. Rodolfo, hoje a revista 100% Agro, qual é a tiragem dela? E qual a área de abrangência que vocês pretendem distribuí-la? 100% Agro, originalmente ele cobre o Alto Paranaíba, Noroeste de Minas, Alto São Francisco e boa parte do Triângulo Mineiro. Então essa é a área de cobertura da revista e do jornal, indistintamente. Perfeito. O público final varia, mas as localidades atendidas são as mesmas. São as mesmas. Naturalmente, nos meios digitais, aí não há divisas, não há fronteiras, mas a nossa área de cobertura, inclusive de busca de referências, de matérias, de histórias, porque a gente gosta muito de contar histórias, é nessa área de cobertura. Eu quero te fazer uma pergunta, e olha que eu conversei isso com você antes. No momento onde nós vivemos uma ascensão das redes sociais, isso já está acontecendo há alguns anos, por que fazer uma revista física? Uma revista, né, impressa, um jornal impresso? Qual a diferença disso neste momento que você enxerga? Exatamente nesse momento acontece uma corrida de volta aos meios tradicionais de comunicação. Porque as pessoas perceberam que hoje é muito fácil qualquer pessoa, munida de um celular, ir para um determinado local, fazer um registro, sem apurar, e multiplicar aquilo infinitamente pelas redes sociais. Rodolfo, eu converso isso com a nossa direção aqui o tempo todo, eu concordo plenamente com você. Porque a TV, o rádio, o jornal impresso, a revista, elas têm um responsável, um técnico, né? Isso. Essa pessoa, esse jornalista, quem está aqui passando essa informação, tem uma responsabilidade e que muitas vezes, se ela for infringida, tem, né, a questão, as consequências jurídicas que serão colocadas. E com um celular na mão, essas pessoas hoje passam a contar uma verdade que não é verdade, uma mentira que não é mentira. Então, sim, concordo plenamente com isso. E o agro é um dos principais reféns disso, refém, né? O agro é refém. E ocorre o quê? Hoje usa-se muito uma expressão importada, que é a expressão fake news, né? Mentira contada, repetida várias vezes, multiplicada por 1000. Aquilo é entendido como verdade. Entendido, porque uma mentira é mentira e verdade é verdade, né, doutor? Acaba sendo entendida como verdade. E aí o que ocorre é que essas pessoas, mesmo 84% estando na internet, com acesso constante, regular à internet, essas pessoas entenderam o quê? As mídias sociais, as redes sociais, elas são importantes. Claro. Nós não podemos de maneira alguma desprezar, tanto que nós estamos nas redes sociais. Só que quem busca informação de qualidade começou a desconfiar. Nem tudo que sai numa rede social, seja Instagram, seja um TikTok da vida, nem tudo é verdade. Qual é a referência que existe para você acreditar numa informação que sai em uma rede social? Se a origem daquela informação é confiável, que é o que o 100% Agro vem construindo, e grandes redes, redes de TV, grandes veículos de comunicação, elas fazem isso. Trabalham, apuram, averiguam, investigam aquela história, ouvem as diversas partes, porque isso é essencial, é elementar no jornalismo, dão ampla
amplo poder de fala para todos os envolvidos naquela história e trazem isso traduzido para o público. Então tem uma responsabilidade enorme envolvida. Eu acho que é por isso que nós investimos tanto nos meios digitais. Por incrível que pareça, o 100% Agro não é só jornal e não é só revista. São os 2 produtos mais conhecidos. Nós estamos no físico e estamos no digital também. Na verdade, é uma soma. E eu vou falar isso com você também já em seguida, porque eu também acredito nessa integração entre aquilo que é físico, digital e até mesmo o bate-papo do dia a dia dentro das cooperativas, dentro do supermercado, quando um agricultor encontra com o outro e troca uma ideia sobre aquilo que ele está desenvolvendo lá na fazenda. Isso ainda é real. E isso, né, muitas vezes cai numa rotina, fala, não, eu vou ligar para ele, vou conversar com ele no WhatsApp. O bate-papo ali feito na porteira da fazenda ainda tem, né, o seu valor, isso é fato. Agora tem um dado muito relevante que mostra que tudo isso uma coisa complementa a outra. Sim. Vou pegar o caso do nosso jornal. Nós estamos com 10 meses apenas de história. Apesar de termos construído isso aí tão rapidamente, a minha experiência no jornalismo é de mais de 4 décadas. As outras pessoas envolvidas têm muita história com agronegócio. Então nós lançamos em março do ano passado, já estamos aí chegando à 9ª edição do jornal, são 9.000 exemplares já produzidos. E o que acontece com o jornal? A versão online desse jornal, dados de ontem, estava com 170 mil acessos. Perfeito, isso incrível. É um dado impressionante, Fantástico. Porque as pessoas estão no digital, mas elas procuram fontes confiáveis. Perfeito. Por isso que a gente investe. Concordo plenamente com você. Doutora, hoje a área jurídica no agronegócio passa por uma aceitação maior do que era há 20 anos atrás. Eu estou perguntando isso porque existe a nova geração, né? Sucessores. Então, o meu pai, que também tem fazenda, durante muito tempo foi deixando, não, isso aí um dia eu resolvo. Não, um dia eu resolvo. Aí vem os filhos, que têm um conhecimento, o meu irmão inclusive é advogado, não é do agro, mas é advogado. Chegou os filhos e falou, pai, você precisa resolver isso. O senhor precisa resolver essa situação. Isso aqui em algum momento. Você acredita que essa nova geração te ajuda a divulgar a importância de ter essa situação jurídica, ambiental, trabalhista, tratar a fazenda como um negócio que ela verdadeiramente é? Com toda certeza. Esse é o cenário que a gente vivencia já, né, hoje, e é o caminho, né? Quem não partir para essa busca vai ficar para trás, né? A gente fala muito a frase que o agro ele não suporta mais amadores, né? A gente precisa organizar as coisas, a gente precisa ter gestão no agro, a gente precisa coletar dados no agro, a gente precisa entender as questões financeiras que envolvem toda a cadeia em si e também estar regular, né, com tudo aquilo que envolve de novo eu vou dizer, essa indústria a céu aberto aí que é o agronegócio, porque é algo muito específico, com dores muito próprias. Então, até por isso, esse direito voltado para o agronegócio, né? Porque são demandas muito próprias, muito específicas. Então, é extremamente necessário um acompanhamento jurídico adequado, especializado para essas questões, né, vinculadas ao agronegócio e à agroindústria, e essa nova geração, com toda certeza, tem um olhar de maior aceitação para isso, sim. Mas a gente tem visto também muito, assim, a gente recebe muito no escritório, uma família inteira, né, o pai, a mãe e os filhos. Os pais levados todos pelos filhos, a importância mas do momento. Sim, os pais são, né, na grande maioria, levados pelos filhos, mas quando eles estão lá, eles entendem, né, a necessidade disso, e eu acho que eles têm até aquela sensação assim, por que eu não pensei nisso antes, né? Por que eu não organizei tudo isso antes? E sem dúvida é o caminho e isso facilita muito para nós. Perfeito. Doutor, eu preciso te perguntar, no dia do evento, que dia que foi o lançamento lá mesmo, Rodolfo? Dia 6, terça-feira. Dia 6, terça-feira. Eu percebi uma presença enorme de mulheres. Era um evento voltado, né, para o agro. Sim. Como você vê, além da elegância aqui, né, não, Rodolfo, aqui na nossa frente, como você vê
a inclusão das mulheres no agro, desde a produtora rural, pequena produtora rural, a gestora, a empresária que está aqui à frente do agronegócio dentro da zootecnia, ou dentro da criação, ou dentro do manejo, ou dentro da pesquisa do agronegócio? Eu vejo de uma forma extremamente positiva, mas a gente não pode negar também, e até aqui é uma oportunidade para falar sobre isso, as nossas dores, né, assim, enquanto mulheres no agronegócio. Então, hoje, a gente encontra muitas mulheres no agro, em todas as frentes. Representantes comerciais, mulheres fazendo gestão, né, de empresas, mulheres lá dentro das próprias fazendas. Tem mulheres à frente de muitos negócios, muitos negócios. Então, assim, hoje a gente se sente mais à vontade, a gente se sente mais acolhida, né? E tem muita mulher mesmo e fazendo, assim, verdadeiros trabalhos incríveis, na verdade, no agro. Mas nós ainda temos algumas dores vinculadas, né, a esse universo que parece, assim, tão masculino às vezes, né? Então, a gente ainda encontra algumas dificuldades de, às vezes, você chegar numa propriedade e você não ter um lugar adequado para você ir em um banheiro, alguma coisa assim. Então, assim, nós estamos na fase de transição. E embora isso seja positivo, porque as coisas estão mudando, nós que estamos fazendo esse movimento ainda encontramos algumas dificuldades às vezes, mas... Ou seja, as mulheres estão preparadas para o agronegócio, mas o agro ainda está se preparando. O agro ainda está se preparando para as mulheres e é bom que se prepare logo, né? Porque assim a gente está chegando com tudo. Concordo plenamente, cheguei a comentar isso com o Rodolfo. Quanto tempo tem que você está no agronegócio? Eu estou há 8 anos, eu estou formada há 13 anos e estou há 8 anos, há 8 safras, eu diria, no agronegócio. Tem convivência com o agro? Você veio do agro, nasceu aqui na região, sua família tem alguma história com o agro? Estou perguntando isso porque uma advogada chegar numa fazenda e falou assim, não, doutor, eu preciso te mostrar uma parte ali, só porque lá não dá para ir de carro não, monta no cavalo aqui. Você vai? Eu vou. Nasci na região. Meu avô, os dois eram produtores rurais, mas em especial meu avô paterno era produtor rural, mas ele ainda é vivo e produzia banana na região de Presidente Olegário. Então, assim, a gente cresceu vendo aquilo ali. Meu pai tem uma propriedade rural. Mas eu me apaixonei e me encantei pelo agro na advocacia mesmo. Uhum. Eu fui trabalhar em um escritório, né, aqui em Patos de Minas, e lá nós nos demos conta, era um escritório mais voltado para o empresarial, e a gente se deu conta de que os nossos clientes, em grande maioria, eram clientes do agronegócio. E aí veio, né, cada vez mais assim, essa necessidade de especializar e esse encantamento pelo agro. E foi aí que eu me identifiquei, na verdade, a primeira vez que eu estive em uma fazenda realizando um arresto de grãos. Foi uma sensação tão incrível que ali naquele momento eu falei, gente, é isso, eu quero advogar no agro, é esse o caminho. Não, e a gente percebe que a demanda vem só aumentando, né? A demanda por advogados especialistas no agronegócio. E a sua história, Rodolfo, com o agronegócio? Você falava agora há pouco das novas gerações, né? E eu te falo aqui de sinergia, de convergência, porque a doutora Ana Paula, ela citou aí a questão do encontro de gerações que acontece, e com o 100% Agro está acontecendo exatamente isso, porque eu falei agora há pouco... Eu não te interrompendo, mas eu percebi isso no dia da revista lá. Você vê muita gente. Eu estou colocando nova, que eu também já tenho os meus mais de 40, você também. Eu tenho mais de 40 de jornalismo. As suas turmas, as suas parceiras eram todas mais jovens. Esse encontro de gerações é muito interessante, porque eu falei agora há pouco das 7 pessoas que estão na essência, ali na lida administrativa e de produção do 100% Agro. Mas nós temos outras 3 pessoas recém-chegadas que trouxeram uma energia extremamente jovial, uma energia incrível, uma capacidade de produção, e todas mais jovens. Então nós temos a Bruna Juber, que chegou recentemente, nós temos a Ellen Mendes e nós temos a Janaína Fernandes, que inclusive é da área do direito também. Então chega para agregar e soma.
E aí eu trago essa história que são 40 e alguma coisa de jornalismo. É uma troca de conhecimento, não é não, Rodolfo? É um encontro. E outra coisa, eu aprendo muito com elas todos os dias. É isso. A gente vai trocando. Porque eu não sei se você, como jornalista, já ouviu a seguinte expressão: eu sou jornalista forjado no dia a dia e continuo sendo forjado. Essa é a nossa realidade. É verdade, é verdade. E é por isso que a gente vai transmitindo e transmitindo conhecimento, recebendo conhecimento o tempo todo. É perfeito. Eu percebi na revista o apoio de várias empresas do agronegócio. Me fale sobre esses parceiros e eu gostaria que você falasse de um específico, a importância dele. Não sei se o apoio dele é apenas em conhecimento, que é do Sebrae. Então, o apoio dessas empresas para fazer isso acontecer. Uma revista e um jornal precisa, né, do apoio dessas empresas para existir. O Sebrae, qual é a contrapartida do Sebrae na revista e no jornal? A grande contrapartida que o Sebrae oferece é o que ele agrega de valor ao agronegócio. Conhecimento. Nós não somos parceiros comerciais do Sebrae. Nós somos parceiros de ideal. Perfeito. O que o Sebrae faz pelo agronegócio do Brasil inteiro, mas em particular do Alto Paranaíba e do Noroeste de Minas, não tem preço. É impressionante, então, é verdade. Mesmo que o 100% Agro fosse cobrar por um espaço, cobrar do Sebrae para colocar uma matéria, para fazer uma reportagem, para gravar uma entrevista, nós não saberíamos precificar. Porque o que o Sebrae faz não tem preço. Ele é um grande divisor de águas de 20 anos para cá. Sem dúvida. Doutora, as questões ambientais, não tem como falar, né, de agronegócio sem falar das questões ambientais. Hoje existe uma preocupação por parte dos produtores nessas questões ambientais envolvendo a questão jurídica. Muitas vezes esses produtores fazem um desmatamento ou fazem uma represa sem ter autorização, vem a multa e aí que ele resolve buscar o advogado e muitas vezes aí já é tarde. Me fale sobre essa questão ambiental dentro da área jurídica. Bom, cada vez mais a gente percebe, né, esse aumento aí dessa preocupação dos produtores em dar os passos de forma antecedente, em evitar o problema, né? Que é o correto, né? Prevenir melhor do que remediar. Isso, que é evitar o problema, que é essa questão justamente, como você colocou, preventiva, né? Mas ainda assim, nós temos, né, uma especialista em direito ambiental lá no escritório conosco, que é a doutora Ana Carolina, uma grande profissional aqui da região, e eu vejo muito as lamúrias dela lá, no sentido de o quanto ela desejaria trabalhar em um momento, em um cenário em que ela trabalhasse somente de forma consultiva, que era prestando consultoria para esses produtores e de forma preventiva, para evitar os problemas e não depois, né, ajudando a resolver quando já virou uma multa, quando já virou uma infração. No entanto, a gente observa muito também, e é até relevante a gente trazer isso daqui, a nossa legislação ambiental é uma das mais pesadas do mundo, né? O Brasil tem uma das legislações mais pesadas do mundo e a de Minas mais ainda. Então, muitas vezes é até compreensível que esses produtores não consigam estar totalmente regulados, entende? Porque, assim, chega a ser, muitas das vezes, até impossível cumprir a legislação. Inviável. Eu conheço essa realidade. Exatamente. Então, assim, é um cenário ainda que a gente tem muito para percorrer para chegar no que é o ideal, mas as maiores dores permeiam por esse sentido. Perfeito. Doutora, nós estamos chegando ao fim do programa, mas eu preciso te fazer uma última pergunta, que é sobre essa questão preventiva. O que é uma ação uma ação não, né? O que é uma ação? Seria uma ação extrajudicial. É quando aquele profissional, aquele fazendeiro, aquele produtor rural busca um advogado, ainda não é uma questão judicializada e essa resolutiva vai sair mais barato para ele. Fale o que é isso, a importância disso, que está dentro desse tema que você acabou de comentar, que é a questão da prevenção de uma ação. Isso, de uma maneira geral, o extrajudicial, né, tudo aquilo que a gente pode tratar por nossa própria conta, né? Aquilo que, digamos, nós vamos ser os responsáveis por aquelas decisões e não um magistrado que vai proferir uma sentença através de uma ação judicial, né? Então, a gente pode citar aqui vários exemplos. Se eu tenho uma dívida
com um credor. Por exemplo, se você deve para mim, mas você não me paga e eu quero ajuizar uma ação, antes disso, a gente pode sentar na mesa para fazer um acordo e negociar. Perfeito. Isso é o extrajudicial. E existe assessoria jurídica também para isso, né? Então, a gente faz todo esse papel vinculado às questões extrajudiciais. E não só isso, né? Existem vários outros pontos hoje, como, por exemplo, um inventário extrajudicial, um divórcio que é extrajudicial, eu escuti um patrimônio através de uma alienação fiduciária que é extrajudicial, que é uma forma de garantia. Então, assim, são infinitas possibilidades a serem tratadas de forma extrajudicial. Eu gostaria de fazer, se a gente tivesse pelo menos mais 10 minutos, e não temos, para falar sobre a questão da partilha de bens, né? Hoje, talvez uma das partes mais requisitadas dentro do seu escritório. Mas a gente não tem mais tempo. Vamos tratar disso num segundo momento. Doutora Ana, eu quero agradecer muito a sua presença. Parabéns pelo trabalho. Parabéns por ser mais uma mulher no agro. Quero que você fale também sobre o evento que vai acontecer, se eu não me engano, dia 1º de março, voltado para mulheres no agro. Fala sobre ele rapidinho pra gente, por favor. Sim, é um evento do pessoal, né, do Colmeia, com a Cíntia que está à frente desse evento, é Conexão Mulheres no Agro, não é? Isso. Eles estão organizando esse evento, já teve um edição, primeiro, né? momento, isso no ano passado, e assim, foi incrível. Esse ano promete muito mais, então assim, eu tenho certeza que vai ser sensacional para justamente valorizar as mulheres locais aqui que estão vinculadas ao agronegócio. Concordo com você, vai ser um sucesso. Rodolfo, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho, parabéns por pensar como eu e como muitos, entende? O físico, o digital não substitui o físico, ele soma. Parabéns pelo trabalho e quero conversar com você mais vezes. A gente precisa unir forças, né? A TV, o rádio, o jornal, a revista, as redes sociais, no intuito de fomentar o agronegócio na nossa região. Estamos à disposição o tempo todo. Muito obrigado por nos acolher. E falamos tanto de mulher no agro, a matéria de capa da revista 100% Agro foi o protagonismo feminino no agronegócio da nossa região. 10 páginas contando histórias belíssimas e inspiradoras. Uma coisa rapidinha, a sua revista, você fala de contar história. Se tem um público que tem história para contar, são os produtores rurais. Todo mundo tem uma história para contar. A revista vai tratar sobre essas histórias, seja ela de superação, dificuldade, ou um caso, vamos dizer assim, né? Um caso para contar. A gente conta histórias e agreguem, que consigam servir de inspiração, porque várias pessoas enfrentam determinadas situações e acham que aquilo é o fim. Muito pelo contrário. A solução, muitas vezes, é simples. Basta que elas sejam inspiradas, e essas histórias inspiram. Perfeito. Quero agradecer novamente a audiência de todos. O Papodcast vai iniciar um trabalho também voltado para o agronegócio, pelo menos uma semana por mês. Nós vamos até o campo, vamos unir forças, vamos fomentar o agronegócio, né, integrando todos os meios de comunicação. Quero agradecer a todos mais uma vez. Voltamos na próxima quinta-feira com mais um Papodcast. Um abraço a todos, até lá. Quero ter um bate-papo sério com você, sério.